Olá, minha gente! Tá no ar o Antenize, trazendo a cultura dos 4 cantos do país. E no programa de hoje, destaque para a música brasileira e para o teatro. Eu recebo a companhia Lumiato, esse grupo que já percorreu a América Latina contando histórias por meio do teatro de sombras. E tem também um mestre na arte de entrelaçar letras e melodias em canções, Luiz Tati. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fica comigo que o Antenize está só começando. Essa companhia surgiu em 2008 em Buenos Aires e circulou a América Latina levando a arte de contar histórias por meio do teatro de sombras. E desde 2012 é o único grupo do Centro-Oeste que atua exclusivamente com essa linguagem no formato contemporâneo. Eu recebo a argentina Soledad Garcia e o brasiliense Thiago Bressani da CIA Lumiato. Sejam bem-vindos, bem-vinda, tudo bom? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, quero saber um pouco mais da história de vocês. Eu sei que começou lá na Argentina, mas na verdade não com teatro de sombras, né? Com teatro de bonecos, que foi o começo dos dois enquanto dupla, é isso? Sim. Exatamente. Exatamente, foi em 2008 que a gente estava fazendo carreira de teatro de formas animadas na Universidade de San Martín e o Thiago foi estudar lá em Buenos Aires. Isso, em 2008 comecei o curso na Universidade de San Martín e conheci Soledad nesse curso e a gente começou a trabalhar junto, né? Juntamos nossos bonecos e fomos viver juntos também. Então... Que viagem boa, né? Exatamente. Se deu bem, né? E aí a gente começou a trabalhar, a gente trabalhava numa favela dando aula de teatro de bonecos, no trabalho da Soli, que era assistente social, e fazendo a universidade, a gente começou a conhecer alguns grupos de teatro de sombras, né? Conhecemos um sombrista chamado Gabriel Von Fernandes, que era colega nosso, e eu fiz uma oficina com ele, e aí a gente começou a conhecer o teatro de sombras contemporâneo. Então, desde aí, a gente, em 2012, volta para o Brasil e se especializa nessa, né, começa a pesquisar e especializar nessa linguagem. A gente já conhecia o trabalho do Alexandre Faber, que é o diretor, né, dos nossos espetáculos, e ele começou a dirigir o espetáculo Iaro, Encanto das Águas, que foi nosso primeiro espetáculo. Que, aliás, um espetáculo super premiado, né, vários prêmios aí do Sesc. Rolou. E o Iaro, vocês trazem essa lenda que ela é muito brasileira, vocês têm essa preocupação de trazer um pouco da história que faz parte da nossa história, da história do Brasil. Exatamente, eu acho que a companhia tem essa preocupação de trabalhar temáticas brasileiras ou temáticas latino-americanas em seus espetáculos, né? Quando a gente escreveu o projeto para o FAC, a ideia era trabalhar com a lenda indígena. A gente estava pesquisando lendas indígenas para atrair todo esse universo simbólico para o teatro de sombras. E encontramos na Iara que ele tinha mais essa capacidade de atrair esse universo simbólico do teatro de sombras, por isso que a gente escolheu ela. Mas a ideia era atrair para o público infanto-juvenil essas lendas originais, essa voz do povo nativo que é pouco escutada, né, em geral. Agora me fala uma coisa, vamos voltar um pouquinho na história do teatro de sombras, que começa lá na época do Homem das Cavernas, né? Que já se fazia sombras na caverna, ou seja, uma linguagem ancestral. Eu acho que é por isso que traz tanta identificação. Vocês percebem isso quando o público acompanha os espetáculos da companhia? Muito, muito. A gente percebe muito isso das pessoas se identificarem e também mover sentimentos, né? Mover coisas que a gente nem imagina. Porque como a gente trabalha com imagens que são muito simbólicas, ou seja, que trazem outras coisas, não somente é um signo fechado, sino que ela abre para outros lugares que muitas vezes não imaginamos, onde a pessoa pode ser mexida, né? Desde seu inconsciente coletivo, né? Porque tem um monte de coisas que a gente trabalha que se unem com outras coisas que depende da história de cada pessoa, vai chegar a um lugar diferente. E essa coisa ancestral, né, fala muito que a gente tem desde a barriga da mãe, né, desde que a mãe projetava a sombra da própria mão, né, acariciando a barriga. Quando vai tomar um sol, né, então dizem que é a primeira projeção que a gente vê de sombras, né. Que interessante, eu nunca tinha ouvido isso, então, faz todo sentido. E nas oficinas que a gente realiza também, assim, quando a gente trabalha nas oficinas, as pessoas também se encontram com a sua sombra, né? Ela está ali o dia todo, né? A gente está vendo sombras no chão, sombras na rua, mas o momento que você para numa sala escura e você se encontra ali naquele momento é muito forte.
Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais companhia Lumiato. E eu tô de volta com a companhia Lumiato. Eu quero falar desse último projeto de vocês, Dois Mundos, que vocês trazem um pouco da nossa história, mais a nossa história, mas não aquela ideia romantizada, né? Que é o que a gente aprende na escola. Como é que foi esse trabalho, essa criação, Bressani? Nossa, essa criação ela começou em 2016, né? A gente estava circulando com o Yara. E aí a Soli veio com essa proposta, esse questionamento do dia 12 de outubro, né? Que aqui ele é meio que totalmente esquecido. E aí, a partir daí, ele foi construindo o argumento e depois o roteiro. Então foram 2 anos e meio de processo. 2 anos e meio de processo, desde a construção do argumento até a estreia, que foi em setembro agora. Só voltando, 12 de outubro, né? Que no Brasil é o Dia das Crianças, mas... E da padroeira, mas na América Latina se comemora a chegada do Colón. Não se comemora, mas antigamente se comemora o Dia da Raça. Mas agora tem um dia chamado Dia de Luta e de Luto, né? Dia da Diversidade Cultural. No Chile é Dia do Encontro de Dois Mundos, né? Então tem essa consciência agora, né? Inclusive, quando surge a ideia do projeto, a gente queria trabalhar com o tema da mita e do xanacanoasco, que são 2 tipos de exploração indígena que se davam no Potosí. Né? E então a gente já queria trabalhar com essa questão mais violenta que teve, né, de alguma forma, que foi o maior genocídio da história da humanidade, a conquista da América, mas que parece que foi um encontro de culturas e não um genocídio como realmente foi, onde se acabou com culturas, onde se acabou com línguas, se acabou com religiões que perdimos. Ou seja, esse né? processo, né, de miscigenação, de união de cultura não foi romantizado não e foi bonito. uma troca de espelhinhos, polares. Foi da base da violência mesmo. Violência mesmo, né, de exterminar culturas, e assim se domina, né, e extermina. E a gente queria povos, colocar, né, a questão também econômica, né? Porque também era, de alguma forma, essa foi a expansão do capitalismo, ou do início do capitalismo, né? Buscando novos lugares, né, de exploração de pessoas. E nesse caso, a América foi baseada, né? Foi baseada? Seria como saqueada, né? Saqueada. Então, a gente queria colocar essa búsqueda da riqueza, do ouro, né? Mas o desafio também foi não trabalhar, como era um tema muito político, né? E não ser um espetáculo panfletário, né? Trabalhar com a poética, né? Com não ser uma coisa pesada, mas Exatamente. Vocês conseguem trazer uma gentileza. Exatamente. Então, o espetáculo tem 45 minutos, a gente não utiliza texto, palavras, só trilha sonora composta pelo Matheus. E então, assim, a gente conseguiu, as pessoas estão dando um retorno, né, pra gente, né? Sobre essa questão que toca de uma forma mais poética, mais imagética também, né? E vem cá, o que mais dá para explorar no Teatro de Sombras? Vocês conseguem imaginar um projeto e são muitas ideias, sempre vocês veem possibilidades novas para conseguir misturar linguagens e fazer algo diferente? Sim, a gente está querendo buscar várias outras possibilidades, porque é infinito, na verdade, o Teatro de Sombras. Então, até mesmo a gente não sabe até onde algum dia pode chegar a encontrar novas possibilidades. Então, é nisso estamos, na pesquisa de buscar essas possibilidades. Né? Ai, que sorte a nossa! Bressani e Soledad, muito obrigada, viu? Foi ótimo conversar com vocês e conhecer um pouquinho mais do trabalho. Muito obrigada. Karina.